Então, tem pessoas que não acreditam, tem pessoas, enfim. E tem aquelas pessoas que realmente elas, nossa, Deus está falando alguma coisa, Deus está querendo me falar, me mostrar alguma coisa. E aí, aí muitas pessoas vão lá e buscam, ora, procura saber de Deus. Tem coisas que eu sonho, tem coisas que eu vejo no mundo espiritual, tem coisas assim que Deus me revela através de sonho que assim, às vezes eu não consigo entender de imediato. Aí eu comecei a perceber que é sobre isso. Você tem coisas que você não vai entender na hora, mas aquilo vai se desvendando, aquilo vai se desenrolando, e você vai começando a compreender ao longo dos dias, é, ao longo dos dias, enfim, porque Deus quer que a gente busque, Deus quer que a gente tenha interesse. E, e às vezes ele deixa para lá. Mas enfim, eu tive uma experiência. Hoje eu estava assistindo um vídeo. Quando eu assisti esse vídeo, eu me arrepiei todinha. Eu me arrepiei porque eu falei assim, gente. Aí, tipo assim, a experiência que eu tive no mundo espiritual, na visão, no sonho que eu tive, eu comecei a entender, só que eu não tinha entendido por completo. Faltava algumas coisas para se encaixar. Tipo, sabe quando você tá montando um quebra-cabeça? Você tá montando um quebra-cabeça e aí vai lá, encontra as peças, vai encaixando. Só que às vezes, quando tá assim para fechar o quebra-cabeça, tá faltando uma peça, tá faltando uma coisinha assim que tá faltando alguma coisa assim que para encaixar. Aí hoje eu tava aqui, aí abri o Facebook. Gente, não limitem a Deus. Deus fala do jeito que Ele quer, como Ele quer, e Ele mostra do jeito que Ele quer. E eu abri o Facebook e aí eu vi um vídeo. Aí eu parei assim pra ver assim sobre aquele vídeo. E, gente, no vídeo é parecendo que faltava. Ó, eu fiquei assim arrepiada e impressionada, por quê? Porque parece que aquela pecinha do quebra-cabeça que faltava para eu ter entendimento do que eu precisava entender, eu vi naquele vídeo. E é como eu falei para vocês, Deus fala do jeito que Ele quer. A gente precisa estar atento, a gente precisa estar envolvido, a gente precisa estar no espírito para a gente entender coisas, porque se a gente não tiver envolvido, não tiver no espírito, a gente não vai entender. E eu assistindo aquele vídeo e eu vi assim o vídeo, não assisti todo, mas é tipo assim, como se o que eu precisava ver, eu vi naqueles segundos ali. E eu vi parte daquele vídeo, quando eu vi assim, sobre determinada coisa assim que foi falada, que apareceu a imagem, eu falei, gente, era isso. Por isso que eu vi aqui, por isso que eu vi tal coisa na visão. Gente, o que eu tô falando foi a respeito de uma experiência que eu tive a semana passada, na madrugada, e que depois eu vim entender que estava desrespeitando ao que tinha acontecido no Paraná, pro lado do sul. Gente, antes de acontecer as coisas, Deus me mostra muito. Deus me revela muito em sonho. Inclusive, quando aconteceu lá, aquela situação lá do Rio Grande do Sul, aquela situação que a água tomou conta de cidades lá e teve aquelas coisas lá. Gente, eu falei assim, meu Deus do céu. Eu orei, eu pedi misericórdia por aquele povo. E um dia aqui em casa, Deus falou comigo a respeito daquilo, daquela situação. E eu falei, meu Deus do céu. E eu fiquei assim, meu Deus, sabe? Tipo assim, vendo aquela situação, aquilo ali, eu ficava assim, meu Deus, misericórdia, misericórdia. Que era notícia atrás de notícias, enfim. Mas um dia eu tava aqui em casa, eu tava aqui na minha mesa, meditando, orando. E aí depois eu
fazer as minhas coisas, né? Levei meu filho na escola e fui fazer minhas coisas. E eu liguei a televisão. Tava aqui arrumando a minha sala. Quando eu olhei para a televisão, aí Deus falou comigo. Eu não vou falar, porque como eu já falei, tem coisas que a gente fala, tem coisas que a gente não fala. E Deus falou comigo a respeito daquilo. E eu falei, meu Deus, nossa, assim, enfim, passou. Aí, aconteceu agora, essa situação que aconteceu aí do Paraná, enfim, que foi, assim, chocante, muito triste, sabe, muito triste. Mas é aquela coisa, pessoal. Quando a gente não entende sobre alguma coisa, quando a gente não sabe sobre alguma coisa, a gente fica assim, por quê? Por quê? Meu Deus, por quê? Meu Deus, que... Só que quando a gente tem o conhecimento daquilo, e eu tô falando em relação à parte espiritual, quando a gente tem o conhecimento daquilo, a gente fica assim, ó. Tipo assim, aí acaba aqueles questionamentos. Isso para quem tem sabedoria. Para quem tem sabedoria. Porque quando a pessoa não tem sabedoria, a pessoa fica vendo aquilo, além do questionamento, que vem, que existe, que tem pessoas que acusam um, acusam outro, e tem pessoas que chegam a culpar até Deus por algumas coisas que acontecem. E aí quando o Espírito Santo nos dá um entendimento, quando o Espírito Santo abre a nossa mente, quando ele fala pra gente a respeito daquilo, aí a gente para. A gente para e fala assim, tipo, a gente para de questionar. Eu não estava questionando em relação a isso que aconteceu. Eu não fico questionando porque eu a gente já adquire um conhecimento, a gente vai entrando, sabe, mergulha na palavra, na presença, começa a buscar intimidade, aí Deus vai mostrando, Deus vai revelando, Deus vai nos dando entendimento, entendeu? Então, a respeito da questão lá do Rio Grande do Sul, do Paraná, melhor dizendo. E aí, eu até, para vocês terem uma noção, logo que aconteceu isso, um certo dia eu estava comentando com meu esposo, a gente estava conversando, e veio assim muito no meu espírito. E eu falando assim, olha só, veio esse pensamento, veio isso no meu espírito, e eu cheguei a comentar com meu esposo, eu falei assim, amor, essas coisas que tá acontecendo, que aconteceu no Rio Grande do Sul, que aconteceu no Paraná, enfim, que está acontecendo no mundo, e de uma forma assim, bem, como é que eu posso dizer? De uma forma bem específica, assim, no Brasil, eu falando assim, não é só coisa da natureza. E meu esposo sabe que quando eu falo uma coisa, eu não estou falando da carne. Eu não tô falando da carne, gente. E eu falo assim, amor, eu tenho certeza que isso que aconteceu não é só um fenômeno da natureza. Porque, gente, deixa eu abrir outro parêntese aqui. A natureza tá gritando. A natureza tá avisando. A natureza está mostrando. Só que não é só a natureza. Isso não é só um fenômeno da natureza. Não é. Não é. E eu falei assim pro meu esposo, amor, isso aí não é só questão da natureza, não é só a natureza. Tem algo muito mais profundo por trás. Tem algo muito mais, como é que eu posso falar aqui? Tem algo muito mais, enfim, eu acho que é essa a palavra, muito mais profundo. E eu comentei com ele, enfim. Gente, esses dias, o que foi que aconteceu?
eu me vi, eu vou pegar a palavra, eu vou pegar a Bíblia, e depois que eu tive essa experiência, o Espírito Santo me levou a uma leitura da palavra. Eu tive a experiência, eu vou contar. E, assim, a princípio, assim, eu não entendia, eu não entendi muito. E eu fui entendendo depois. Eu fui começando a entender, pedindo para Deus me mostrar, me dar sabedoria, para eu procurar entender melhor, né? Porque tem coisas que a gente já entende, já, assim, de cara, já tem coisas que não. Já tem coisas que vai ser etapas, vai ser processos, vai ser... E à medida que você vai buscando, você vai entendendo. À medida que você vai entrando na intimidade, você vai entendendo. Você vai tendo revelações, Deus vai revelando, vai mostrando, até as coisas se encaixarem por completo. Até as coisas se encaixarem. E aí, eu me via, a experiência que eu tive foi essa. Eu me via num lugar que até então eu não tinha me tocado que lugar era esse. Eu fiquei tão impactada, gente, tão chocada com aquela visão. Eu fiquei tão, quando, assim, na própria visão, no sonho, porque tem sonhos, tem visões e tem visões no sonho. E essa experiência que eu tive foi uma visão dentro do sonho. Foi uma visão dentro do sonho. E aí, eu assim, diante daquele cenário, e em determinado momento, assim, antes de acabar aquela visão, gente, me veio um temor tão grande que ultrapassou a esfera espiritual para a esfera física, para vocês terem noção do nível de experiência espiritual que eu tive. Gente, eu já tive outras experiências e eu tenho experiências. E assim, a cada experiência que eu tenho, eu fico mais chocada, porque assim, é Deus quem dá essas experiências, é o Espírito Santo quem dá. A glória não é minha, a glória é dele. Tudo é dele, por ele e para ele. Não estou me gloriando, não estou me exaltando, falando que eu tenho visões ou experiências espirituais e sonhos que Deus fala comigo. Não estou. Mas quem tem esse tipo de experiência, quem tem essa intimidade, quem tá envolvida assim, nessa atmosfera profética, espiritual, vai entender o que eu estou falando. Eu, assim, tem coisas que eu fico mais chocadas que outras, e às vezes eu fico me perguntando assim, nossa, por que eu tenho essas experiências? É simplesmente porque Deus, ele dá quem que ele dá experiência a quem ele quer dar experiência, ele faz do jeito que ele quiser e ele usa quem ele quiser. Eu sou falha, sou pecadora, sou limitada, tenho os meus defeitos, mas Deus usa quem ele quiser. Deus faz como ele quiser. E quem sou eu, quem é fulano, para dizer que Deus que Deus não pode fazer isso, fazer aquilo? Não, a gente não pode jamais colocar Deus numa caixinha e falar assim, ó, Deus faz isso, faz aquilo. Não. Quem somos nós? Então, eu me via naquele cenário. E eu via pessoas correndo. E eu tava diante desse cenário. Gente, eu tava nessa visão. Eu tava diante de um cenário de uma cidade que até então eu não tinha me tocado que era a cidade que estava acontecendo essas coisas, que tinha acontecido essas coisas. E na visão eu me vi em pé. E assim, diante daquele cenário, e eu tinha uma visão assim de, vamos dizer,
180 graus. Por que que eu falo 180 graus? Porque eu via daqui para frente. Daqui para trás, não, eu via na minha frente. Então, eu estava diante de um cenário. E eu me via de pé diante daquele cenário. E eu via, tipo, aquela cidade era uma cidade. E eu via pessoas correndo para lá e para cá. Assim, do meu lado tinha, ao meu lado assim, tinha como se fosse uma cerca, um muro assim, não era alto, era da altura da minha cintura mais ou menos, e me separava de tipo como se fosse sabe, quando vem aquela enxurrada de água, mas aquela água tipo misturada com lama, com terra, e ela subia do meu lado, só que assim, é como eu falei, tinha uma barreira, tinha uma espécie de uma cerca, um murozinho que me separava daquilo que parecia uma enxurrada de água que ia subindo. Só que antes de eu ver essa enxurrada de água, que parece que ia alagar a cidade, antes disso, eu me vi em pé diante dessa cidade, eu via pessoas assim correndo de um lado para outro, na minha frente, do outro lado, parecendo que era do outro lado da rua. Eu via como se fosse, era uma casa bem grande, só que assim, ela só tinha aparência de casa, ela só tinha frente, porque do outro lado eu via que ela estava em ruína, ela tinha caído, como se tivesse vindo uma chuva muito forte e tivesse derrubado aquela casa. E ela só estava com aparência de casa. Ela só estava com aparência. Gente, eu não vou contar todos os detalhes do que eu vi. Eu vou contar assim as partes específicas, mas eu não vou contar tudo detalhadamente, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Mas eu tô contando um pouco para vocês, porque depois eu entendi o que eu tava vendo, que até então eu não entendi por que eu tava vendo aquilo. Eu não entendi o porquê que eu tava vendo aquilo. Depois é que eu vim entender. Então eu vi essa casa, só que assim, à medida que eu olhava para ela era uma aparência de casa, porque atrás dela estava em ruínas, tinha caído, tinha tipo assim, como se a chuva tivesse derrubado. E a aparência dela numa casa, só que à medida que eu olhava para a fachada dela se transformava numa fachada de uma igreja. Enfim, eu via outra coisa, assim, em cima do telhado dessa casa que depois mudou para aparência de igreja. Eu vi outra coisa, mas enfim. E eu ficava olhando, e aí eu comecei a gritar. Mas eu comecei a gritar de uma forma que era como se fosse um anúncio. Era como se fosse, assim, a palavra que me veio depois, que o Espírito Santo me levou depois, e que eu vim entender de uma forma mais ampla, a palavra que o Espírito Santo me levou depois foi naquela parte lá de João Batista, quando quando João Batista começa a exercer o chamado dele, que ele começa a pregar, que ele começa a anunciar, que ele começa a falar: se arrependam, se preparem, preparem o caminho para o Senhor. Gente, as mesmas palavras que João Batista falou, que está lá na Bíblia, foi as mesmas palavras que eu falei nessa experiência, nessa visão, nesse sonho. Eu comecei a falar, eu comecei a gritar para aquele povo, eu comecei a gritar para aquela cidade: se preparem, se preparem, se arrependam. E eu começava a gritar, como se eu estivesse anunciando, como se Deus me colocasse naquele lugar, diante daquele cenário. Eu acredito que o Espírito Santo me levou. O Espírito Santo me levou. Eu não tenho dúvida que o Espírito Santo me levou a esse cenário. Essa experiência tem a ver com outra coisa, com outras coisas particulares que o Espírito Santo quer falar comigo. Mas aí eu entendi que o Espírito Santo estava falando sobre um tempo, sobre uma situação, sobre aquilo que ele quer para o povo, sobre aquilo que ele quer para a igreja,
Deus quer que o povo desperte. Deus quer que o povo acorde. A palavra de Deus fala, desperta, ou tu que dormes, levanta-te entre os mortos. Deus, neste tempo, nessa geração, nesse tempo que a gente está vivendo, Deus quer que a gente desperte. Deus quer que o povo acorde. E tem muita gente que está dormindo. Tem muitas pessoas que estão dormindo. Deus quer que as pessoas acordem, despertem. Porque tem pessoas que estão supervalorizando outras coisas, mas o tempo com Deus não está valorizando. O estudo das Escrituras não está valorizando. E Deus está chamando as pessoas para um despertamento, para um acordar. Gente, eu gritava para aquela cidade, eu gritava, despertem. Eu gritava, preparem-se. Eu gritava, igual o João Batista fazia. Então, aí eu falava, eu falava assim, e aí eu falava, despertem, se preparem. E daqui a pouco as pessoas começaram a correr com mais, assim, começaram a ficar desesperadas. E acontecia alguma coisa bem assim, distante de mim, e corriam umas pessoas para lá, para onde acontecia aquelas coisas, acontecia alguma coisa, e as pessoas ficavam agoniadas e corriam. E eu falava assim, tá vendo? Olha os sinais. Olhem os sinais. Quando eu falava assim, olhem os sinais, gente, quando eu falava assim, não. Aí antes disso, antes de eu falar assim, olhem os sinais, aí aquela, como se fosse aquela enxurrada de água, ela subia mais. E aí eu olhava e falava assim, e se isso aqui transbordar? Tipo assim, todo mundo vai morrer. E eu olhava assim, e eu pensava assim, e eu olhava para aquela cerca que me protegia, né? Tinha uma cerca que tipo me separava daquela enxurrada. Gente, era muita água misturada com lama. Era muita aquela água, sabe aquela água suja misturada com lama? E ela aumentava, ela crescia. Ela crescia. E eu olhava e falava assim, nossa, se isso aqui transbordar, todo mundo vai morrer. Só que o que acontece? Antes daquilo acontecer, eu precisava falar. Antes daquilo acontecer, as pessoas precisavam despertar, precisavam acordar, precisavam, sabe, se preparar. E aquilo ia crescendo, e aquilo ia aumentando. E Deus chamando a atenção do povo, se preparem através da minha boca. E aí, quando eu falava assim, olhem os sinais. Quando eu falava assim, olhem os sinais, gente, caía do céu. Chovia, pedrinhas de granizo. E eu olhava para o chão estava cheio. Sabe aquelas pedrinhas de granizo? Só que aquelas pedrinhas de granizo transparente. Quando eu falava assim, olhem os sinais, olhem. Quando eu falava assim, olhem os sinais, chovia, caía do céu, pedras de granizo. Eu olhava assim para o chão, estava todo tomado, estava cheio de pedrinhas de granizo e elas eram transparentes, sabe? Pedra de diamante transparente, parecia granizo. Na própria visão, eu tinha um discernimento dado pelo Espírito Santo que era granizo. E eu olhava para aquilo, e aí quando eu falei assim, olha os sinais, que caía aquele granizo, que aquele chão ficava todo tomado por granizo. Gente, eu sentia no meu espírito, eu sentia muito forte, eu olhava para o céu, e era como se eu soubesse que Jesus estava vindo. Eu fui tomada por um temor tão grande, que daquela esfera espiritual, eu senti no físico. Eu acordei com aquele temor. Eu acordei e eu, meu Deus, e eu fiquei assim, ó. Gente, eu fiquei assim, por uns minutos, por algumas horas, eu fiquei assim, tomada por aquele temor. Tomada por aquele temor, e eu sentia na própria visão, eu sentia Jesus vindo. Eu sentia meu corpo assim, todo era tomado por aquele temor.
Deus está despertando. Deus está despertando. Deus quer que a igreja desperte, que a igreja acorde. E tem pessoas que estão dormindo. Tem pessoas que não estão atentos aos sinais. Aí eu entendi, quando eu acordei, quando eu saí daquela visão, eu entendi que Deus, que esses sinais na natureza, esses sinais, essas coisas que estão acontecendo, por isso que eu falei no início do vídeo, que essas coisas que está acontecendo não é só um fenômeno da natureza. A natureza está gritando, a natureza está se manifestando, os sinais estão acontecendo, mas não é só a questão da fenômeno da natureza. Existe algo mais profundo, existe algo muito mais profundo. Então, Deus, eu entendi nessa visão que Deus está querendo que a igreja desperte, que a igreja acorde. Não é tempo mais de brincar, não é tempo de ficar em cima do muro, não é tempo. É tempo de despertamento. É tempo de despertamento, é tempo de preparação. Nós estamos num tempo, numa era, nós estamos num processo, nós estamos no tempo de se preparar. Porque o noivo vem. O noivo vem. Ele está vindo. Eu senti, mas eu não senti no coração, eu não senti assim no pensamento, eu senti no espírito. Que sentir no coração é muito diferente de sentir no espírito. A Bíblia fala que nosso coração é enganoso. Só que o Espírito Santo se comunicou com o meu espírito e me mostrou espiritualmente que Jesus está voltando, que Jesus está às portas e que nós precisamos despertar, nós precisamos acordar, nós precisamos nos posicionar. É tempo de posicionamento, é tempo de despertamento, é tempo de acordar. Então, assim, de início eu não estava entendendo aquela visão, não estava entendendo aquela experiência, e à medida que os dias, isso foi a semana passada, e os dias foram passando e eu com isso na cabeça, e aí eu fui buscando o entendimento, fui orando, e as coisas começaram a se encaixar, e hoje eu entendi por completo. Deus está, através dessa visão, através desse cenário que está acontecendo e que aconteceu lá no Paraná, Deus me levou em espírito para aquele cenário, para nos mostrar, para me mostrar e para nos mostrar, para mostrar para o povo que é tempo de se preparar, é tempo de se posicionar, é tempo de despertar. A natureza está gemendo. A natureza está se manifestando. Só que por trás da natureza há um movimento, há algo mais profundo. Deus está sacudindo. Deus está sacudindo, Deus está preparando, Deus está mostrando. E muitos estão dormindo. Então, aquele cenário, o Espírito Santo me levou para o cenário do Paraná. Vocês têm noção? O Espírito Santo me levou para o cenário do Paraná. E só agora eu entendi o porquê que eu estava naquele cenário. O porquê que eu estava naquele cenário, o porquê que eu me via diante daquele cenário. Porque Deus quer despertar, Deus quer que a igreja desperte, acorde. E que esses sinais, que esses acontecimentos não são só acontecimentos, gente. É um despertamento. Olha os sinais. A própria palavra fala dos sinais da natureza. Jesus falou na sua palavra. Por que vocês discernem sobre outras coisas? Por que vocês discernem sobre as outras coisas e sobre as coisas que é necessário vocês não discernem?
Tipo assim, foi em outras palavras, mas com esse sentido. Então, nós como igrejas, como igreja do Senhor, nós precisamos estar atentos, nos preparar e acordar. Desperta tu que dormes. Desperta entre os mortos. Desperta. E as nossas lamparinas? E as nossas lamparinas, como é que estão? Como é que a gente está? Estamos revestidos? Estamos cheios do azeite? Estamos vigilantes, como as virgens, prudentes? E aí? Então, é isso. É sobre esse vídeo, sobre essa experiência, sobre isso que eu queria falar. Sobre como Deus fala, como Deus mostra, como Deus quer que a gente mude, como Deus quer mudança, Deus quer transformação. Deus deseja a nossa transformação, a nossa mudança. Deus deseja o nosso posicionamento. Deus deseja que a gente busque, que a gente tenha intimidade. Só que o mundo, a sociedade, os seres humanos estão supervalorizando outras coisas e as coisas de Deus tá assim, é coisa da natureza. Não, não é só coisa da natureza, não é só fenômenos. É espiritual. É espiritual. E aí, vou mostrar para vocês a palavra que o Espírito Santo me levou para eu entender de uma forma mais clara sobre o que ele me mostrou, sobre a experiência que ele me deu, sobre isso. Eu vou pegar na palavra, vou pegar minha Bíblia e vou mostrar a palavra que o Espírito Santo me levou para refletir sobre essa visão, sobre essa experiência, sobre a situação de mundo, sobre a sociedade, sobre tudo que a gente está vivendo. E sobre o que João Batista pregou quando ele começou o chamado dele. Vocês vão entender. Eu vou pegar aqui minha palavra, minha Bíblia, e vou ler para vocês.